Então a gente vai poder falar muito aí sobre as competências, né, do propagandista. Por mais incrível que pareça, essa é uma questão que eu respondo todo dia, praticamente, né? Então, por mais que a gente já tenha falado disso, já tenha abordado esse tema em outras lives e tudo mais, eu acho que é sempre válido a gente dar uma reforçada, porque ninguém absorve tudo, né? O conteúdo, 100% do conteúdo, então a gente sempre pode também enriquecer esse conteúdo, aprofundar um pouco mais. E as questões das habilidades, elas são extremamente importantes, porque muitas vezes por algum detalhe, você deve estar escapando, né? Um detalhezinho ou alguma coisa que a gente pode te ajudar a avaliar se ela está presente ou não, como que você leva isso. Então o papo hoje não é só para te falar quais são as competências, mas como você pode demonstrar elas para os recrutadores. Eu acho que isso é bem bacana, porque não basta só você dizer, eu sou isso ou eu tenho aquilo, né? Como a maneira como você entrega isso e como você demonstra que você realmente tem, fazem toda a diferença para você, né? Toda a diferença, inclusive, para o recrutador na hora de fazer a seleção e de lembrar de você se inserir ali na mente dele e na lista, né, de escolha também. Então, eu estou muito feliz com todos que estão aqui, eu agradeço demais, eu adoro esse momento. A partir da semana que vem ou a próxima, a gente já vai intensificar para 2 por semana, porque eu não aguento de saudade, e com alguns convidados também super importantes. E para sempre estar diversificando aí também o conteúdo, né? O tema, o conteúdo, trazer outras visões, né? Porque a gente sempre gosta dessa interação. Tanto que eu voltei para o Insta agora, porque eu me sentia interagindo pouco com o pessoal no YouTube. Por mais que minha equipe já tivesse me falado 1000 vezes que a live no YouTube tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, um monte de coisa, mas não, eu gosto de estar aqui com vocês, lendo, né? A Cirlei já mandou aqui uma pergunta. Ela já, inclusive, ela começou com uma mandando brasa, né? Será que quando a pandemia passar, vai cair as contratações? Né? Esse é um tema que a gente vem discutindo bastante. Se vocês me permitem, me dão licença aí para entrar num assunto que não estava previsto, mas acho que é super válido a gente falar sobre isso. Então, Cirlei, vai depender muito de quanto tempo essa pandemia vai durar. Sinceramente falando, ninguém sabe. Né? O que eu posso te afirmar é que existe uma demanda reprimida, porque a gente tem 2 grandes booms no primeiro semestre, né? Que é logo depois da volta das férias, no final de janeiro, começo de fevereiro, para as convenções, e outro grande boom depois do carnaval. Quando esse movimento começou a acontecer, veio o corona. Então tem um monte de vaga congelada, tem um monte de vaga acontecendo, independente da pandemia. Eu mesmo tive notícia dessa última semana de 2 alunos que entraram, que estão contratados, fizeram o processo e receberam a positiva nessa semana de pandemia, uma das piores que a gente teve. Então, tenho outros vários alunos fazendo o processo hoje. Inclusive, tem uma das minhas aluninhas aqui, Ju, como foi hoje o processo? Né? Ela fez um processo e tem vários nessa situação. Então, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Se durar um período menor, de até mais um mês, eu acho que a tendência é que a gente aumente bastante aí essas vagas e concretize essas vagas que estão com demanda reprimida. Se demorar mais que isso, aí vai depender da estratégia de cada laboratório e o que eles vão decidir fazer. Então, de qualquer maneira, eu acho que o cenário é extremamente positivo. Né? Para quem quer se desenvolver nesse momento, para quem quer chegar nesse cenário com diferencial, agora é a hora, né? Aproveita que tá todo mundo em casa, que tá todo mundo no online, que a gente consegue se programar para isso. E porque tendo muitas vagas ou tendo poucas vagas, uma coisa não muda, entra o melhor. Né? Então, independente de se vai ter 5 vagas na sua cidade ou se vai ter só uma, se você for o melhor candidato, você tá dentro. Né? Então, eu acho que o que vale muito é esse cuidado, né? E esse interesse em estar ali devidamente preparado para ter certeza de que você vai fazer o seu melhor e vai entregar tudo aquilo que o recrutador está buscando. Né? Porque nada mais, nada menos é um casamento, né? que se propõe aí por alguns anos, que são muitos anos, de um relacionamento entre você e a sua empresa. Né? Então, você tem que mostrar aí que é o melhor candidato para garantir a sua vaga. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu vi um comentário bem interessante.
O Luciano tá me falando aqui que ele viu que vários laboratórios estão adotando a licença remunerada, né? Nos 30 dias em razão da pandemia. Sim, isso está acontecendo. Alguns laboratórios começaram com o home office, depois que as atividades acabaram, digamos assim, né, que não tinha mais, eles acabaram antecipando um período de férias para que pudesse dar uma amenizada na situação, né? E eu acho isso muito legal. Inclusive, esses são alguns pontos que eu quero trazer para vocês, né, como neófitos, para vocês como alunos e para vocês como futuros alunos ou que as pessoas que me acompanham. E se tiver algum propagandista, eu tenho algumas coisas que eu acho que são extremamente importantes da gente alinhar aqui, né? Eu acompanho muito as páginas de conteúdo, como o Propagas do Bem, o Propagandista Sincero, e tem muitas enquetes lá. E uma coisa que eu vejo muito acontecer é que primeiro era o pessoal reclamando que estava na rua que tinha que tirar. Aí tirou, colocou todo mundo em home office. Aí depois o pessoal começou a reclamar das atividades em home office, porque não era para fazer televisita, que não estava funcionando e tudo mais. Ok, tiraram as televisitas. Aí, para dar uma amenizada na situação toda, gente, pensa, é um organismo, esse organismo ele tá prejudicado, ele precisa, né, dar uma equilibrada em algum momento. Aí algumas empresas tiraram o Vale Alimentação, por exemplo, o Vale Refeição, que é um direito que a gente tem porque a gente está na rua, não está comendo em casa, então é um benefício que a empresa entrega para quem está na rua, né, para poder almoçar na rua. E aí muita gente começou a reclamar que tiraram o Vale Alimentação nesse período. Gente, a empresa não faz isso por maldade, a empresa está fazendo isso provavelmente para poder manter a sua posição de trabalho, para reduzir o custo disso, o prejuízo disso, para manter a sua posição de trabalho. Então vamos ser um pouco mais empáticos, né, com o que a empresa pode te oferecer. E como isso também está sendo difícil para a empresa, está sendo difícil para todos nós, com certeza. Para os médicos, então, nem se fala, que eles dependem do trabalho deles, o consultório está fechado, né? E ali é um pai de família, um empresário, são vários papéis que o médico assume, que também é complicado. Então, todos estamos em situação delicada. E ficar reclamando não é o melhor caminho. Então, vamos ter um pouquinho mais de empatia com o médico, que às vezes tem uma dificuldade de estabelecer um acesso, porque ele não está com cabeça para isso, ou com um laboratório que às vezes precisou cortar um pouquinho aqui para não ter que cortar mais embaixo, né? Então, vamos tentar todo mundo se ajudar, né? Agradecer mais e reclamar menos, né? E isso é uma das coisas que entram dentro da inteligência emocional, que é um quesito extremamente importante para você que quer entrar na indústria e trabalhar como propagandista. Então vamos ver aqui, tem vários comentários. Aqui tem o Daniel, ele está falando aqui, você pode explicar por que esse é o melhor momento para entrar na indústria. Bom, é o melhor momento porque a indústria farmacêutica é um mercado que sempre cresce mais do que os outros segmentos. Então, por mais que possa haver uma queda de resultados, é um mercado que continua crescendo e que cresce também muito rápido, né? A resposta é muito rápida. Embora hoje eu tenha visto, eu ia até postar aqui, ele não finalizou a postagem, eu vou repostar depois, mas um gráfico do Close-Up mostrando um crescimento de demanda de março em relação a março 20, né? A projeção de março 20 em relação a março 19, um aumento de 30%, né, nas vendas baseada em preço final. Então isso é um momento interessante por conta disso. Pode ser, dependendo do tempo, que a gente tenha mais oportunidades, né, que isso gere um efeito rebote aí, que a gente tenha mais contratações. Dependendo do tempo, pode ser que não, mas a indústria nunca deixou de contratar, né, nunca deixou de ter essa rotatividade. E quando você pega um cenário de crise, para você voltar a crescer, é um caminho um pouco menos complexo, digamos assim. Então, para você se estabelecer e conseguir começar a construir seu resultado, talvez você encontre menos barreiras do que se você tivesse num cenário normal, com todos os players jogando normalmente e tudo mais. Então, por isso que é um momento, né, interessante aí para você cuidar da sua carreira ou estar se desenvolvendo para que você possa aproveitar esse momento, tá bom?
O Flávio, oi Flávio. O Flávio tá falando aqui, usa o seu tempo para se tornar melhor, né? Para se tornar melhor, exatamente. Aqui só não vai sair melhor dessa crise quem não quiser, né? Porque eu tenho esse lema muito forte comigo, que é na crise que se cresce, é aqui que a gente desenvolve, sai da casca, da zona de conforto, a gente se desafia, cria resiliência, né? Mostra aí a cascadura e dá tudo certo no final. Ó, a Carol tá falando que tá aproveitando para estudar e melhorar em certas áreas que ela acha que tem necessidade. É isso aí. Muito bem. E aí, pessoal, vamos falar das competências? Realmente, tá? Exatamente. Tudo vai depender da atitude nesse momento. Ah, tem um monte de pergunta aqui. Fico super feliz. Depois, esse gráfico do close-up, boa noite, Elber. Esse gráfico eu vou postar aqui no Stories depois. Eu postei antes, assim que eu recebi ele, até antes de enviar para outras pessoas no WhatsApp, mas por algum motivo a internet não estava legal, ele não carregou, né? Então agora, para não confundir tudo, eu acabei tirando ele excluindo, depois eu vou publicar de novo. Tá? Claro, Mi, eu vou deixar ela, vai ficar aqui no Story e depois a gente disponibiliza ela pelo YouTube, tá? Sem problema nenhum. Mas fiquem aqui comigo porque, né, a presença de vocês pra mim faz toda a diferença. Então vamos falar um pouquinho de competências? Depois, no final, eu fico aqui o tempo que vocês quiserem respondendo perguntas sem problema nenhum. E pode continuar mandando também, que eu adoro esse momento aqui com vocês, tá? Então, a gente tem dois nichos maiores e principais de competências, que são as hard skills e as soft skills. Né? Quando a gente fala de hard skills, são coisas que a gente paga, assim, pode pagar para desenvolver, digamos, no sentido de ir a uma faculdade, fazer um curso, né, que são competências que normalmente até pouco tempo atrás, assim, até alguns anos atrás, elas eram única e exclusivamente o que era exigido, né, um curso, uma formação, uma pós-graduação e tudo mais. Então, essas hard skills, elas para a indústria farmacêutica, elas são bem enxutas até, né? É uma das profissões que menos exige no sentido de ter muitos pré-requisitos. Basicamente, o que você precisa, que é inegociável, a CNH, né? Categoria B para dirigir carro, e sem que seja uma pontuação muito alta, tá bom? Não adianta estar estourado de ponto, porque a empresa vai te dar um carro para você trabalhar e como que você vai dirigir? Né? Se você tomar uma multa e perder a habilitação, eles não vão poder te contratar. Então tem que ser uma habilitação B válida e sem muitos pontos, né? Até uns 4, até acho que vai, mas mais que isso já fica perigoso. E uma graduação, né? Uma graduação de nível superior. O mais desejado é que seja aquela de 4 anos, a mais tradicional. Mas tem muitos tecnólogos que atuam hoje na indústria sem problema nenhum. Alguns laboratórios contratam o tecnólogo desde que ele se mostre muito bem preparado ali para a função, sabe o que vai fazer, tem um perfil e tudo mais. Outras já aceitam o tecnólogo adicionado, né, somado a um MBA, mas tudo isso depende de casa para casa, de processo para processo, de gestor para gestor. Isso não é uma coisa assim muito engessada, não. Tá? Eu já vi vários tecnólogos atuando mesmo até sem uma pós-graduação, mas o mais comum é que o tecnólogo seja aceito com uma pós. Né? Então, e a graduação? Ai, Li do céu! Eu não sou da área da saúde, será que eu posso ser propagandista? Ou, ixi, eu sou da área da saúde, será que eu posso ser propagandista? Porque as duas competências, né, as duas áreas, elas são bem opostas, né, se a gente for pensar, mas elas se congruem muito bem na profissão propagandista. Então, uma das coisas que eu sempre falo, gente, a graduação em si não vai te impedir de entrar. Eu já vi graduações das mais inusitadas sendo aceitas, né? O que você precisa de verdade é ter um bom motivo pelo qual você quer ser propagandista, né? Se você conseguir mostrar para o gestor qual que é o seu diferencial, por que você é a peça que falta na equipe dele, né? Por que ele vai dedicar alguns anos da equipe dele, da empresa que ele trabalha, para te ter no time dele. Então não tem problema, é direito? Tudo bem. Por quê? É educador físico? Sem problema nenhum.
né? Então, existe essa preferência, digamos assim, pelo farmacêutico e pela profissional formada em marketing, administração, né? Tem, porque entende-se que desses dois maiores polos, o profissional tem um deles, né? Ou a capacidade analítica, comunicativa, ou a capacidade técnica. Se você é um profissional que tem os dois, né, isso potencializa muito a sua chance, porque mostra que você já está bem completo, né? No caso de um farmacêutico que tem experiência comercial, esse fica um cenário ideal, assim, né? Mas isso não quer dizer que os laboratórios busquem por esse tipo de formação. Eu já vi até um caso de um colega que formou em teologia, né? Eu queria até entender o que foi que ele falou, qual que é o motivo que ele deu para ser propagandista e ser contratado. Eu não me toquei na época de perguntar isso para ele. Mas isso não tem limites, não tem barreiras. Então a graduação pode ser qualquer uma que você goste, qualquer uma que você tenha sido feliz em aprender, e que mais importante é você ter a sua clareza, né? A clareza do seu objetivo, da sua transição de carreira, e o que você sabe, o que você viveu, o que você experienciou, né? O que você tem de experiência tem em conformidade com a propaganda médica, com a função que você vai atuar, né? Então, basicamente, é isso em hard skills, né? Que não tem negociação. Formação superior e CNHB válida, tá? Aí após, muita gente me pergunta, Li, eu tô pensando em fazer uma pós e eu quero fazer uma pós que me ajude na hora do processo, né? Então essa parte do me ajude na hora do processo já é complicada, porque se você não estiver realmente preparado porque você vai enfrentar ali, você pode ter feito o melhor curso da face da Terra do Universo, que isso não vai te ajudar, né? O que vai te ajudar realmente é a postura e o preparo que você tem ali na hora de falar. Mas existem algumas pós-graduações que podem te ajudar bastante para desempenhos de função, né? Então eu sempre falo para os alunos, uma pós em marketing, uma pós em vendas, né? Focado principalmente em vendas, em gestão de vendas, em gestão até de pessoas também pode ser legal. Então, o mais importante é que você não fale simplesmente da pós, eu fiz uma pós em marketing. O mais importante é que você tenha, no momento da entrevista, a fala congruente no sentido, olha, eu sei fazer uma análise de setor, eu sei o que é um market share, eu sei como fazer uma projeção de crescimento de mercado, eu sei como entender um território. Então não é a pós que você fez, o que está lá no diploma, é o que você fez com essa pós que vai te diferenciar. É obrigatório ter pós, Li? Não. Alguns laboratórios colocam esse pré-requisito. Então, se for um pré-requisito indispensável, aquele laboratório vai precisar de um currículo que esteja dentro das diretrizes. Mas a grande maioria, ela coloca como um diferencial, não é como se fosse algo de fato obrigatório. Então, se você puder fazer ou já tiver, ótimo. Se você não tiver, não é motivo para você desistir, não. Bem pelo contrário. Aí você tem que ser melhor ainda para passar na frente daqueles que às vezes podem ter uma pós aí, tá bom? Então, fica aí a parte de hard skills, também os cursos complementares, né? Tem muita gente que manda o currículo, às vezes, cheio de cursos dentro da área de atuação. Isso é legal, mas desde que ela tenha alguma função ali para dentro da propaganda, né? Como eu tenho muitos alunos também farmacêuticos, aí às vezes eu recebo o currículo, tem lá várias experiências no hospital e tal, que é muito legal, mas tem lá curso de injetáveis, curso de manipulação de medicamento, curso de não sei o quê. Gente, você não vai dar injeção em ninguém como propagandista. Você não vai manipular medicamento nenhum sendo propagandista. Então, esse é o tipo de curso que, por mais que você tenha, que você quer mostrar que está atualizado, ele vai só fazer mais volume dentro do seu currículo, né? Quando, na verdade, a gente precisa de um currículo objetivo, persuasivo e vendedor, né? A primeira coisa que você vai mostrar que você tem aptidão comercial é através do seu currículo. Ele precisa vender o que você tem de melhor. Inclusive, essa semana eu tive uma consultoria com uma das alunas, né, que ganhou a consultoria na turma 3, e ela, que profissional que ela é, sabe? Que
ela tem aquela atitude de dono do negócio, conforme a gente foi conversando, tudo ela foi falando e tal. E aí no final eu falei assim, gente, você tem toda essa atitude de dona do negócio, você tem todos esses resultados e não tem nada disso aqui no seu currículo, você só falou, fiz isso, fiz aquilo, mas e aí? Né? Vamos reformular ele inteiro, vamos trocar tudo, vamos fazer assim, assim, assado, aqui você vai colocar isso, você tem que mostrar, né? Aí ela, nossa, não, faz todo sentido. E pra mim ele tava, não, ela falou assim, pra você ter uma ideia, esse currículo que eu montei baseado nas suas aulas, eu já tava achando maravilhoso perto do outro que eu já tinha. Agora, então, esse aqui que eu já tava achando maravilhoso, já tá muito ruim perto do que a gente conversou agora. Então, por isso que eu muitas vezes não sou chamada para as vagas. Eu falei, claro, né? Porque se você não tá se vendendo ali no momento mais premium, né? No primeiro contato, fica mais complicado de você conseguir convencer, né? Daquele recrutador olhar para você e falar para o seu currículo, falar, eu quero conhecer mais essa pessoa. Então, isso é extremamente importante. Nos cursos complementares, foca em cursos de autodesenvolvimento, de inteligência emocional. Isso é muito legal você colocar no currículo que está desenvolvendo, né? Então, vá desenvolver. Vendas, né? Desenvolvimento em vendas, técnicas de venda, gestão, liderança, planejamento. Tudo isso são coisas que tem muito a ver, gente. Tem muito casado com a propaganda médica. Então, se você tiver esse tipo de curso, coloca lá que eles vão ter muita validade. Agora, colocar coisas que não tem a ver, vai só te atrapalhar, né? Já vi curso de culinária, já vi curso de jardinagem, já vi curso de tudo que vocês imaginarem. Às vezes a pessoa quer encher ali, quer mostrar que faz muitas coisas e acaba se queimando, perdendo tempo aí do recrutador, em vez de estar olhando para as principais habilidades, fica olhando essas coisas, né? Então, não é bacana, tá? Fica aí já até uma dica de currículo extra para live. E o inglês também, o idioma, ele não é obrigatório, tá? É desejável na maioria dos casos. Pelo menos um básico, né? Básico para intermediário. Por quê? Você vai precisar falar inglês alguma coisa? Não. Você vai precisar conversar com alguém? Vai precisar escrever alguma coisa em inglês? Não. Mas tem muitos fármacos, muitos termos dentro da medicina, da farmácia, que a gente usa em inglês. Então, se a gente não tem uma noção de como pronunciar aquilo, ou se pronunciar errado, fica muito feio. Então, o inglês ele serve mais para isso. Então, se você estiver cursando, ou já fez o inglês e sabe falar as palavras, né? Sabe reconhecer algumas coisas. Tipo, por exemplo, um termo que é muito comum na propaganda médica é o termo off-label, né? Que escreve off-label. Se você falar off-label para o médico, meu Deus, né? Não tem como. E aí, é nesse sentido que eu falo que a gente precisa do inglês, para ter esse feeling só da pronúncia correta, de saber que é uma palavra em inglês e como que você vai falar ela. Por exemplo, eu trabalhava com um produto que o final do nome era filler, né? F-I-L-L-E-R. E a maioria das pessoas, quando conhece o produto, quando começava lá nos treinamentos comigo, falava filer, né? Não falava filler, falava filer. Aí, essa é uma das coisas muito complicadas, né? Você chega lá falando de um preenchedor que é filer, não é filer, é filler, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente costuma falar sempre, costuma trazer sempre, que o inglês é importante tá? Você vai precisar do inglês mais avançado conforme você for subindo na sua carreira. Por exemplo, para mim, a última função que eu atuei, que era gerente de treinamento, eu precisava de um inglês avançado, porque eu conversava diretamente com o mundo inteiro, né? Então, eu participava de reuniões via call, eu fazia apresentações, tudo em inglês, e pegava todos os estudos científicos, tudo, traduzia tudo para levar para a força de vendas. Então, nesse momento, eu realmente precisava do inglês, no mínimo avançado, né? E aí você tem tempo de se planejar e construir sempre. O idioma é extremamente importante, pelo menos o inglês, viu, gente? Também deem foco quando vocês entrarem, tá? Esses dias mesmo eu estava ajudando um colega que tá há muitos anos na indústria, na mesma indústria, há 10 anos, ele é sênior, e surgiu uma vaga na empresa dele, gente, olha isso. Ele é top de performance, ele é top de resultado, ganha todos os prêmios, e surgiu uma vaga de MSL, né, que é o gerente médico científico, que visita diretamente os médicos para falar de estudo científico. É uma função maravilhosa.
E ele enquadrava em todos os aspectos a não ser o inglês. E aí, a primeira coisa que acontece é o recrutamento interno. A empresa olha para dentro dela. Se ela acha alguém que está ali dentro, que tem um perfil, que tem tudo que eles esperam, é muito melhor eles pegarem alguém que já está ali dentro para uma vaga dessa do que abrir para o mercado. E essa vaga acabou abrindo porque ele não estava com o inglês avançado ainda, ele estava cursando e tal. Mas você vê o tamanho da oportunidade que se perde? É muito complicado, né? Então, fiquem sempre de olho. A hora que vocês entrarem tem que ser meta. Entrei, passou os primeiros 3 meses da loucura geral da face da Terra, porque os primeiros 3 meses você parece que é raptado do mundo e só existe indústria farmacêutica na sua vida. É se matricular no curso de inglês e fazer direitinho, tá bom? Alinhados? Então tá bom. O Everton tá falando que ele agora mais do que nunca tá atrás da vaga dele, exatamente. Deixa eu ver aqui. Ai, que legal, olha quanto conteúdo legal. Seu Salles. Henri. O Henri, ele é ótimo, né, gente? Ele sempre tem alguma coisa muito engraçada para falar da indústria. É, porque vendas em inglês é sales, né? Escreve Salles. Então eu imagino o tanto de gente que ele já deve ter pegado e ter falado, o Salles, o Market Salles, né? O Market Share, né? Muito louco. O povo só rindo aqui das coisas. Bom, muito bem. Vamos adiante, então. Depois eu vou dar uma lidinha aqui de novo, né? Se você tiver uma pergunta, pode ir mandando ela mais tempo, né? Porque se eu parar para ler aqui, a gente não toca live, né? Muita gente mesmo. Ai, Jô, fico feliz que você esteja gostando. A Sara tá perguntando se a MS sempre dá resultado tanto negativo quanto positivo. Já fiz uma entrevista há 3 semanas e disseram que sim, mas até agora não tive resultado. Primeiro de tudo, nós estamos num cenário que não tá normal, né? Então, se era para demorar 1 semana e tá demorando 3, eles estão com outro foco agora, né? Ainda mais a MS, que tá com um projeto aí entre home office, ir por de férias e tudo mais. Então, agora é a hora de sentar e esperar mesmo. Normalmente eles dão um retorno, o positivo, claro, o negativo nem sempre, viu? Eu já vi vários casos aí que a pessoa ficou um tempão sem receber e só ficou sabendo do negativo depois que entrou em contato com o gestor e, enfim, alguns furos aí podem acontecer. Mas agora é um momento em que a gente não tem como prever nada, né? Hoje mesmo me perguntaram sobre o PPA do Axê, se demorava e tal. Falei, olha, normalmente demora 1 mês e pouco, mas agora a gente não sabe, né? Qual que vai ser, quem que tá trabalhando para desenvolver esse PPA, para analisar ele, se o RH tá trabalhando em home office, a gente não tem como saber, tá? Oi, Michael! Michael entrou aqui. Tem empresa mesmo, Thiago, que demora para dar o retorno. E isso, olha, a dor, eu costumo falar sempre, né? A dor é inevitável, né? Você vai ter que esperar do mesmo jeito. O sofrimento é opcional. Então, se você vai sofrer nessa espera, aí vai depender de você. Das suas capacidades, dos seus recursos e do nível de inteligência emocional que você desenvolveu ao longo da vida, né? Então, quanto mais tranquilo você puder ficar, porque se você fez o seu melhor, não tem o que você fazer mais. A sua parte acabou ali a hora que você saiu da entrevista. O resto é com o gestor e você precisa confiar que fez tudo que podia e, claro, né, ter o bom senso de saber se é hora de entrar em contato ou se não. Eu acredito que agora seja uma hora em que ninguém deve entrar em contato, não. Tá? Que tá tudo meio parado mesmo, tá todo mundo tentando se entender o que é que tá acontecendo, se adaptar ao home office. Todo dia a gente tem uma realidade diferente, todo dia a gente tem uma notícia diferente. Então, acho que os laboratórios que não estão tocando o processo agora, que deram uma congelada, não é hora de falar com o gestor, não.
tá? Dá uma esperadinha aí, deixa as coisas normalizarem um pouco mais, porque nem eles sabem se a vaga que estava aberta vai continuar aberta, se vai ser no mesmo território, porque às vezes a gente pode ter uma dança de cadeiras aí, né, dessas vagas, então a gente nunca sabe, né? Então vamos usar de toda a inteligência emocional, né, da abstração e seguir em frente, sempre confiantes e se desenvolvendo cada dia mais, tá bom? O Isídio está perguntando aqui se as vagas são geralmente CLT ou CNPJ. Na indústria farmacêutica, 90% é CLT. Tá? Agora que está vindo algumas startups com sistema de CNPJ, por isso que tem os 10%, mas o restante sempre foi CLT. Tá? Agora, distribuidoras pode ser que mude um pouco essa porcentagem. Tá? Se eu acredito que a indústria vai voltar ao campo ainda em abril, tudo depende do governo, né? Quando ele decidir, a indústria só vai voltar quando o governo decidir que a gente pode sair da quarentena, né? Eu acho que antes disso não tá na mão do laboratório decidir ou não, tá? Então vamos falar das soft skills, né? As soft skills são as habilidades em que a gente desenvolve com vivência, com experiência, com aprendizado de si mesmo. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para entender quais são as nossas soft skills é se autoconhecer, né? Conhecer a fundo, olhar a fundo, olhar sem miopia, né? Porque a gente tem a tendência de sempre olhar pra gente com um olhar meio míope, meio ou duro demais, ou mole demais, né? Dificuldade de ver os nossos pontos de oportunidade. E eu falo isso porque quando eu alinho isso com os alunos, né, um por um, quais são os pontos fortes e os pontos de oportunidade, eles têm vários pontos fortes e é difícil demais achar um ponto de oportunidade, um defeito. A pessoa tem uma dificuldade enorme de assumir que tem um defeito. Então, por aí a gente percebe o quanto falta autoconhecimento para as pessoas. E a partir do momento que você busca esse autoconhecimento, consegue olhar para dentro, consegue entender o que falta, o que você pode melhorar, o que você já tem, porque também eu vejo muitas pessoas com muitas habilidades extraordinárias, elas não sabem disso. Eu que detecto na conversa, né? Eu falo, se você percebeu que todas as experiências que você teve aqui, que você me relatou, você teve essa atitude em todas elas, que você demonstrou que você tem essa habilidade em todas elas, essa competência. Ah, não sabia não. Falei, então, olha aí, né? Então, se autoconhecer é o primeiro passo, né? É extremamente importante. E para a gente desempenhar a função, ó, veja bem, na propaganda médica você vai ser o elo de ligação entre a indústria farmacêutica e a classe médica. Então você vai estar ali na linha de frente diretamente com os médicos, levando todas as atualizações científicas, falando sobre os medicamentos, falando sobre os benefícios, as características, a posologia, a dosagem, efeitos adversos, para tirar todas as dúvidas do médico, para levar estudo científico. Então você vai ter o seu roteiro, vai ter uma quantidade de médicos para visitar por dia. E você vai até esse consultório, vai entender com o médico qual que é a necessidade dele, como que ele vê os produtos da sua linha, como que ele se relaciona com esses produtos, como que é o dia a dia dele, como que é a rotina prescritiva. E a partir daí você vai, isso é o mundo ideal, entregar todos os seus produtos dentro das necessidades que ele realmente tem. Né? Então esse é o trabalho do propagandista, que eu tô vendo que hoje a gente tem muitas pessoas novas aqui com algumas dúvidas relativas a isso, então vale o overview. Então, para você ter um trabalho em que a autonomia é gigantesca, né? Durante os 20 dias úteis do mês, pelo menos 18 deles você vai trabalhar sozinho. Então, você vai definir a hora que você sai de casa, a hora que você chega em casa, como que você vai visitar o número de médicos que a empresa pede, pode ser 9, pode ser 16, nunca se sabe, né? Cada empresa trabalha de um jeito. E aqui a gente precisa de algumas habilidades específicas, certo? Porque todo dia, o decorrer do dia, a qualidade do trabalho dependem muito de algumas habilidades. Então a primeira coisa que você vai fazer muito é se comunicar, né? Então a primeira soft skill
e eu acredito que seja uma das mais importantes, essa habilidade de se comunicar de maneira clara e objetiva. Porque a visita médica, pode variar de 30 segundos, dependendo do seu relacionamento e a situação do consultório ali no dia, ou até 20 minutos, né? Então, mas em média, ela dura de 3 a 5 minutos, a propaganda. Então, você tem várias informações para entregar, né, para o médico nesse momento, de vários produtos. Olha aqui, ó, dando trabalho, gente. Para de andar pra lá e pra cá, galera. Tá. Ai, gente, ela morre aqui. Então, a primeira coisa é você saber se comunicar frente a frente, de maneira clara e objetiva, para você entregar aquilo que o médico precisa. E não só falar, mas ouvir também é extremamente importante. Ouvir, eu digo que é mais importante, inclusive, do que falar. Porque a partir do momento que você sabe realmente ouvir, entender aquilo que o médico está falando, o falar fica fácil, né? Porque você vai trazer conteúdo de qualidade, vai entregar coisas muito boas, né? E aquela visita vai gerar um valor, né? Uma prestação de serviço, um valor para aquele profissional que está te recebendo. Então, a comunicação e a escutativa são extremamente importantes. Eu diria que a escutativa é até mais do que a comunicação, né? Porque não adianta nada o médico te falar que não tem uma boa vivência com o produto e você continuar falando desse produto sem tentar entender qual que é a experiência dele e tudo mais, né? Então, escutativa e comunicação são extremamente importantes para o desenvolvimento do trabalho em si. Mas para que esse trabalho em si aconteça, você precisa de outras habilidades, como capacidade de planejamento, porque o dia é extremamente intenso. Até os laboratórios que têm uma média de visita menor, não pense que é porque o laboratório é bonzinho, né? Na verdade, a gente tem duas grandes modalidades de trabalho, o especialista e o generalista. Então, o especialista é aquele profissional que o laboratório elege para visitar uma ou duas especialidades só. Então, eu trabalhei na dermatologia sempre como especialista, eu visitava só dermato. Então, quando a gente tem uma só especialidade, a gente tem médicos espalhados por um longo território, né? Aqui no caso que eu vivo, né? Trabalhei em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que é uma cidade grande, mas não é uma cidade que dá um setor inteiro só a cidade. Então, eu viajava bastante, 2 semanas do mês eu estava fora, para compor o setor de dermatologistas, porque é especialista. Então, você tem uma quantidade menor de médicos, mas um território maior, né? Menos visitas por dia, mas você passa mais tempo se deslocando. Já o generalista é o profissional, já trabalhei nesse regime também. Você trabalha com várias especialidades, com uma linha, né? Por exemplo, anti-inflamatório. Você pode visitar quase todas as especialidades médicas com anti-inflamatório. E aí você tem um território menor, porque você tem muitos médicos ali pertinho, né? Então, como são muitas especialidades, você pode andar menos. Às vezes tem setores que é metade da cidade, um bairro da cidade, às vezes um setor inteiro é dentro de um hospital, né? Dependendo de como é. Então, quando o profissional é generalista, ele tem uma média de visitas maior, né, do que um especialista. Então, é sempre difícil, né? Eu visito 9 e o cara visita 16. Às vezes o cara consegue visitar 16 mais fácil do que eu visitar 9. Então, o planejamento ele é extremamente importante para que você saiba desde a hora que você acordar o que você vai fazer ponto a ponto, hora a hora do dia. Qual que é o primeiro médico que você vai visitar, que hora que ele atende, que hora que você vai parar para fazer o almoço, que hora que você vai voltar a trabalhar, qual o horário da pausa, como que você vai encaixar esses 9 médicos ou esses 16. É o planejamento de pegar o roteiro e pegar todos os médicos que atendem ali naquele horário, naquela região, para você ter que se deslocar menos, né? Fazer um roteiro mais efetivo no sentido de você conseguir chegar e falar, né? Conseguir chegar e ser atendido. E também não precisar rodar tanto, né? Porque a gente, quando tá no começo, a gente vai no médico aqui, depois a gente atravessa a cidade, vai no outro médico lá, depois a gente volta aqui pro consultório do lado do outro que a gente tinha visitado, porque a gente não conhece ainda. Quando a gente tá manjado, já sacou como é que é o movimento, você já pega esse médico aqui, visita esse, visita aquele ali, e deixa para ir no outro lado da cidade, quando já tem uns 4, 5 médicos que você atende no mesmo horário. E você consegue otimizar muito esse seu tempo e garantir a média de visita por dia e a média de visita mensal, né? Porque a gente tem uma
uma MDV diária e um target, né, para você, olha aí o inglês, né? E um target para você atingir no final do mês, que geralmente gira em torno de 95% do painel, 90 a 95% do painel que você tem que visitar, né? Então esse planejamento é extremamente necessário e importante por causa disso. Só que nem sempre esse planejamento sai de acordo, né? Porque são muitas variáveis que envolvem o trabalho. Então, muitas vezes pode acontecer de um planejamento que você fez, o médico atrasou, o médico precisou sair, ou ele não vai atender, ou ele te deixou 2 horas esperando, e aí você perdeu o próximo médico. Isso pode acontecer. E aí você precisa ter muita flexibilidade, né? Flexibilidade para você conseguir, não vai dar certo esse, o que eu vou colocar no lugar? Lembra daquele planejamento? Você sempre vai ter uns 2 médicos coringa ali para você conseguir colocar na hora que dá um furo, né? Então, como que eu vou replanejar isso? Então, em vez de ir naquele médico ali, já vou naquele outro, já falo com ele, já falo com o outro logo ali. Aí eu ia falar com esse médico às 5 horas da tarde, mas ele também atende às 10, então já que eu tô 9h30 aqui, eu não vou conseguir chegar já perdi esse médico, então eu já vou aqui, já vou adiantar o da tarde, à tarde eu vou em outro lugar. Então, tem sempre um monte de coisas que podem acontecer ao longo do dia e você precisa saber ter essa flexibilidade de entender o que é que você vai fazer no lugar, né? Outra coisa que pode acontecer muito são os nãos o dia inteiro, e tá tudo bem. Se você chega, a secretária fala, doutor, não vai atender hoje, né? Ou, tudo bem, pode esperar, ele atrasou, não vai poder atender. Ou você vai na farmácia e fala, olha, não vou conseguir ver o que você precisa agora. Ou, eu precisava fazer um treinamento, essa semana não dá. Não, o tempo inteiro, gente. E tá tudo bem. Porque o propagandista, ele precisa ter resiliência. Resiliência é a capacidade de você resistir às adversidades e se manter firme, né? Então, olha, não aqui é um sim ali, né? Então, tudo bem. O doutor não vai falar, tá bom, que hora que eu posso voltar, que dia que eu posso voltar, posso ir reagendar, posso vir mais tarde, né? Tenta entender com a secretária o que é que tá acontecendo e vamos pro próximo, né? Sem ficar lamentando, sem ficar chorando. Às vezes acontece muito com os meus alunos, né? De, receber um não no processo, tô arrasada, recebi um não no processo. Que pena, né? Então, talvez esse não seja até bom pra você, porque se você não consegue receber um não no processo, imagina como que você vai lidar todos os dias com os não da profissão. Talvez você esteja no lugar errado, assim, tipo, eu como mãe, né, como professora, eu cobro mesmo, né? Então eu sempre dou esses choquezinhos de realidade na galera, porque fala assim, é o dia inteiro, você vai receber um não, você vai falar, tô arrasado, o médico falou que não vai prescrever meu produto agora. E aí, não dá pra ser assim, né? O negócio é dinâmico, é resiliência, é replanejamento, é foco. E vamos pro próximo, não deu aqui? Vamos pro próximo, né? E tá tudo bem. Você tem maneiras de construir esse sim, transformar esse não em um sim. Então, é só um tijolinho na parede que hoje você conseguiu colocar de um jeito que amanhã pode ser que você coloque de outro. Então, é muito importante também a resiliência. Outra coisa para você manter tudo isso muito bem organizado é a autogestão, né? Tudo que você planejou, pôr em prática, né? Agir dentro disso. Então, para você ter uma autogestão eficiente, você também vai precisar de protagonismo, né? De proatividade, de definir, fazer o roteiro, né, no início da semana e seguir ele passo a passo, né? De deu um furo, replaneja, coloca em outro lugar, mas executa. Eu fiz uma análise, a proatividade chegou todos os números da empresa, eu vou fazer uma análise e a partir dessa análise eu vou definir alguns planos de ação que são muito importantes. Aí vai lá, define, faz tudo, chega na hora de fazer o plano de ação, então eu não sei, porque o médico falou que não vai poder fazer o dia de produto no dia que eu queria, e vai passando, vai visitando, quando vê o mês acabou e você não fez nada do que você planejou, né? Então essa parte de proatividade e de autogestão, ela está muito ligada com o fato de você ser o gestor do seu território, você é o gerente, você manda naquele negócio todo, né? O seu gerente vai estar com você 1 ou 2 dias no mês inteiro,
Então, é você que tem que fazer acontecer, você que tem que entender, você que cria, né? Você que conhece a criança. Então, se você não tiver esse cuidado de estar sempre avaliando e levando, definindo ações e levando essa ação até o final e fazendo follow-up dela depois, você dificilmente vai conseguir manter um crescimento efetivo, sustentado, para que você possa crescer, configurar a carreira também, né? Construir a carreira depois. Então, tá entendendo a necessidade de todas essas soft skills, dessas hard skills, né? Então, as soft skills, elas são extremamente importantes. E para você conseguir entender tudo isso, né? Quais você tem, quais você não tem, o que eu não tenho, como que eu vou poder desenvolver, é através, gente, do autoconhecimento e da inteligência emocional. Como que você lida bem com o não? Através da inteligência emocional. Porque você vai entender que o não é para você, Liege, o não é para o momento, né? É para a situação, é para o que você precisava ali e que não pode atender. Né? Muitas vezes você vai pedir verba para o gestor e ele vai falar que não, porque tem outro setor precisando mais. E ele não falou não para a Liege, ele falou não para a situação. Né? Uma das coisas que eu lembro muito na minha época de... Dá na mão, galega. Gosta de inventar. Ai, eu não queria que eu falava. Tudo que ela faz tentando não trabalhar. Ai, Deus. Ah, é uma figura, gente. Vocês não têm noção. A gente ri o dia inteiro. Tô sentindo uma falta de trabalhar lado a lado com essa galega que vocês não estão entendendo. Qual que é o recado aqui? Tem muita gente nova. Fala do workshop. Ah, tá. Ai, ai. Rir é muito bom, né, gente? Rir é muito bom. Então, o autoconhecimento e a inteligência emocional, elas vão te ajudar a perceber o que você tem para valorizar e o que você talvez não tenha tanto para desenvolver. Todas essas capacidades e competências, habilidades, elas podem ser desenvolvidas. Você não precisa ter nascido com elas. Então, a partir do momento que você se conhece e entende a sua trajetória, o que você precisa fazer para desenvolver essa inteligência emocional ou essas competências que você não tem tão presentes, talvez seja o caminho para você começar a trilhar, não só para a vida profissional, mas para a sua vida como um todo, tá? Então, eu vou colocar aqui o número do nosso WhatsApp de suporte. 5. Vou tentar fixar aqui. Quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa. Ô, gente, vou perder. Peraí. Ah, Lari, não vai não. Não? Como tá entrando mensagem, ele vai andando. Peraí. Eita, não vai não. Bom, quem precisar do número aí, vai falando que a Lari vai mandando aqui, tá bom? Então essa... Opa. Ai, tá bom. E aí, pessoal, para quem tá começando agora, quem precisa, quem quer saber mais sobre essa transição, como que acontece, como eu posso aumentar as minhas chances, né, de fazer essa transição de carreira, o que eu posso fazer para me preparar? O mercado é muito fechado? Não, gente, o mercado não é fechado, as vagas estão publicadas em vários lugares, só que as pessoas precisam saber aonde procurar, como se colocar, a presença digital delas hoje é extremamente importante, como você se posiciona no LinkedIn, o que você faz com o LinkedIn, qual que é o networking que você pode construir com ele, né? O LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa, mas a grande maioria das pessoas não sabem utilizar ela corretamente. E aí, eu montei um workshop todinho focado para isso. Então lá tem aulas das plataformas digitais, porque eu não sei se vocês sabem, mas tem algumas plataformas que são exclusivas para a indústria farmacêutica, que é o Dica Job e o About Me, né, do nosso grande parceiro Newton. É uma plataforma focada em farma e saúde, né? As vagas da indústria, elas estão lá. Então tem muita gente que acha que o mercado é fechado porque as pessoas não sabem aonde procurar, né? Porque as vagas estão aí, os processos estão aí, os alunos, dezenas de alunos aprovados, centenas de alunos que já fizeram processo seletivo e tudo mais, elas estão aí. Só precisa saber se posicionar, saber falar para o mundo o que você quer,
o que você tem para oferecer e saber aonde essas vagas estão. Né, saber, entender como funcionam os processos dos laboratórios, como que você pode fazer. Então esse workshop, ele é inteirinho focado em te ajudar a fazer a sua transição de carreira. Então tem aula completinha de LinkedIn, tem aula das plataformas, tem uma série de coisas que vão mudar o seu nível de jogo. Então se você quiser participar do workshop, é só acessar o site do Receita, www.receitadepropagandista.com.br/workshop. Ó, viu a importância do inglês? Tem que saber escrever workshop. Ô Lari, você pode escrever aí? Tô escrevendo. A Lari tá escrevendo já? Para vocês poderem se inscrever. O evento é totalmente online e totalmente gratuito, tá? Então vão ser 4 aulas, né? 4 vídeos em que eu conto um pouco da minha história para vocês entenderem mais ou menos como que é que tudo acontece, né? Onde ali eu mostro um pouco da resiliência, da força, do foco. E aí no primeiro vídeo, no segundo vídeo eu falo tudo sobre essas plataformas, o vagas.com. Inclusive, o Vagas parece ser muito simples, mas na verdade ele não é tão simples assim não. Tem algumas configuraçõezinhas bem pequenininhas que a grande maioria dos profissionais não fazem e que muitas vezes isso leva aos profissionais de recrutamento não encontrarem o seu currículo. Então tem muita gente que fala, eu me inscrevo lá para um monte de vaga no Vagas e ninguém nunca olha meu currículo, porque não está configurado certo. E nesse workshop eu ensino, detalhe, passo a passo para você conseguir fazer o seu currículo certinho lá dentro do Vagas. About Me, Dica Job, todas elas, um por um. Aí na aula 3 a gente vai falar de LinkedIn, vai mostrar tudo de LinkedIn, aula completa, tudo que você precisa saber. E na aula 4 também tem muita oportunidade lá. Muita coisa para você aprender, para você ver, conhecer melhor sobre o mercado e a indústria farmacêutica, sobre a profissão propagandista. Então aqui, um overview bem rápido do que vai acontecer. Eu espero muito que todos estejam lá. Né? Eu acho que vale muito a pena essa jornada. Vão ser vídeos de 13, 15, 17 e 20. Esses são os dias de lançamento dos vídeos. Né? Se você tiver cadastrado, você vai receber o link desses vídeos diretamente no seu e-mail para poder ter acesso aí a tudo isso gratuitamente e online, tá? Então é um momento ideal aí para vocês poderem se dedicar. Vai ser do dia 13 a 20 de abril, tá bom? Então não vejo a hora, a gente preparou isso com muito carinho para você, tá? Para todos vocês aqui. Então vamos fazer um overview rapidão? Hard skills, extremamente importante e negociável. CNH, categoria B, sem pontuação alta. E uma graduação, né? Uma faculdade de nível superior. Pode ser tecnólogo ou tecnólogo com MBA ou a graduação tradicional de 4 anos. Qualquer curso superior você pode ser propagandista, não precisa ser necessariamente farmácia ou marketing. O que muda o que é importante nesse sentido é de você ter um discurso muito bem alinhado dos motivos pelos quais você quer sair da profissão que você escolheu para ser propagandista. Fora isso, não tem problema nenhum. A pós-graduação, se você for fazer e quiser alguma coisa focada dentro da indústria, pode fazer em gestão de vendas, gestão comercial, marketing, alguma coisa nesse sentido que tem a ver muito com a profissão, tá? Nas soft skills, planejamento, autogestão, resiliência, comunicação e escutativa. A empatia a gente não chegou a abordar muito, mas ela também é extremamente importante. E a questão da autogestão também, eu não sei se eu já falei, mas eu vou falar de novo. A proatividade, protagonismo, tá? Protagonismo é extremamente importante para que você faça tudo isso acontecer, tá bom? Então, para você conseguir entender todas essas soft skills, como que se você tem ou não, autoconhecimento e inteligência emocional. Eu conheço uma pessoa extremamente capacitada para falar, para te ajudar aí com inteligência emocional, que é o Elber, meu amigo Elber, acho que ele tá aí na live. Ele é sensacional, ele tem ferramentas incríveis, um acompanhamento incrível. Inclusive, nós falamos hoje isso para os alunos aí em primeira mão. A gente vai ter uma aula de inteligência emocional para todos os alunos da Receita, turma 1, 2, 3 e 4.
todo mundo, a gente vai fazer um aulão bem legal. Isso, notícia em primeira mão, eu já tô até estourando aí a boiada, tá? Então, vai ser um presente do Elber para os alunos do Receita, de tão importante que é a questão da inteligência emocional, tá bom? Então, eu quero agradecer muito a vocês todos por estarem aqui. As dúvidas que ficaram, a Lari anotou aí todas elas, aí a gente vai fazendo mais lives, vai falando, vai abordando outros temas. O que vocês quiserem falar também pode mandar no WhatsApp do suporte, não tem problema nenhum, né? O telefone é 16 996450033, tá? O suporte fica diretamente comigo ou com a Lari. E todos os outros meios também, os inbox do Instagram, do LinkedIn, fiquem à vontade, tá? A gente tá aqui disponível para vocês sempre. Tô vendo o Habib aqui, o Habib é um dos meus alunos que entrou essa semana, né, Habib? Muito parabéns, fico muito feliz, né? Ele fez o processo já dentro da pandemia, já foi contratado dentro da pandemia, tá feliz demais, né? Tinha feito uns 5 processos antes, mas agora eu preciso ir, que tá acabando